Dentista, se você quiser se livrar dos convênios, você precisa saber fazer uma profilaxia apaixonante. E por que que eu falo isso? Porque o convênio paga pouco, todo mundo sabe disso, e não é para ficar reclamando para o paciente que você ainda atende convênio, porque o convênio paga pouco, porque ele não tem nada a ver com isso. Você precisa achar um plano B para sair do convênio. Os pacientes, quando eles me questionam assim, você não atende nenhum convênio? Não, eu não atendo nenhum convênio e a minha explicação para o paciente é a mais honesta possível e eu falo, olha, eu não atendo convênio porque o preço que o convênio me paga não permite que eu continue estudando e prestando esse excelente serviço para você. Eu não coloco a culpa no material odontológico, eu não coloco culpa em nada, eu falo a verdade. Por quê? Se eu sempre continuo aceitando esse valor, eu sempre estou com pouco dinheiro e eu falo para o paciente: esse dinheiro que você me paga, se você gosta desse serviço, é para eu estar sempre estudando, sempre me aprimorando e para eu estar continuando a oferecer esse serviço maravilhoso para você. Por isso eu não atendo convênios. Mas você é livre para atender convênio, para ir para um dentista que atenda convênio, não tem problema, não precisa estar preso em mim, mas por esse motivo eu não vou fazer. Espero que você goste muito do seu tratamento, do meu tratamento. E ele gosta, ele adora. A minha proposta é sempre fazer uma profilaxia apaixonante. Aí, eu tenho um ingrediente secreto que eu vou falar no final da aula de hoje. Por que a periodontia pode ser a grande possibilidade de sair dos convênios se você atende? Por quê? Porque todo mundo precisa de periodontia. Não tem uma área da odontologia que todo mundo precise tanto como a periodontia. Só não vai precisar de quem é edentado total e usa dentadura. Ainda assim, o meu aluno, que é o professor Félix Ribeiro, ele tinha uma clínica com um grande modelo baseado na prevenção, e ele falava que todo mundo passava pela prevenção, inclusive os edentados totais, que ele dava orientação de prótese total. Sensacional isso. Então, a gente cria esse modelo de trabalho, que é o modelo para a prevenção, e todo mundo precisa. Se todo mundo precisa, mas você faz isso de uma forma maravilhosa, encantadora, adorei ir lá, que legal. E os odontopediatras já fazem muito bem isso, e a gente não consegue fazer isso direito para a clínica de adultos, mas é para isso que eu vou fazer e é isso que eu vou ensinar para os adultos. Como a periodontia é uma coisa que todo mundo precisa, todo mundo precisa, imagina você aprender a fazer de uma forma sensacional um procedimento que todas as pessoas precisem, vão indicar outro e isso vai trazer uma renda crescente de pacientes que acabem sempre vindo. Por exemplo, se você faz implante, nem todo mundo precisa de implante. Eu não vou chegar e comentar para minha vizinha e falar assim, vizinha, olha o implante que eu fiz, foi maravilhoso, não doeu, foi confortável, agradável, tudo de bom, mas nem todo mundo precisa de implante. Diferente da periodontia, que todo mundo precisa, olha, recomendo tal dentista, faz uma limpeza maravilhosa, sensacional, dura mais, não machuca. É isso que é uma profilaxia apaixonante. Se você está no começo de carreira, periodontia é o começo. Se você está deixando o serviço público, periodontia é o começo. É tudo de bom. É a grande chance que ninguém está conseguindo enxergar direito. E você precisa aprender a fazer um tratamento periodontal, porque 80% das pessoas têm doenças periodontais de leves a moderadas e nem todo mundo sabe tratar. Porque limpeza não é tratamento periodontal. Tem que dominar o tratamento periodontal, tem que ter justificativa para conseguir falar sobre a importância da manutenção e explicar de onde vem essa doença e depois seguir na manutenção. O paciente de periodontia obrigatoriamente precisa de manutenção preventiva. Você está colocando esse paciente de uma forma super ética e honesta para o bem dele, que ele precisa dessa coisa chamada manutenção preventiva periodontal. E nem todo mundo sabe oferecer, ninguém sabe vender isso, e isso é complicado. A periodontia, ela tem um baixo custo de investimento, baixíssimo. Por exemplo, eu sou especialista em implante, eu tenho curso de harmonização orofacial também, mas para fazer o curso de implante eu fiz uma especialização de 24 meses, comprei um motor de implante que hoje custa uns 15 mil reais, tem um estoque de implante, comprei uma caixa cirúrgica que também deve custar uns 50 mil reais. É muito dinheiro para você começar a fazer uma coisa e depois que eu comecei eu não sabia se eu teria pacientes. Exatamente porque eles têm custo elevado, eu tinha pouca experiência, muito difícil. E como eu também trabalhei com harmonização orofacial, e eu só vou falar daquilo que eu sei, né? Na harmonização orofacial tem a situação de que eu trabalho com a harmonização, o custo é alto. Aí tem o preço do Botox, tem o preço do ácido hialurônico, tem como é que eu vou divulgar isso,
tudo é complicado, tudo é complicado. Quem vai precisar, para quem eu vou oferecer, e a gente começa fazendo uma odontologia só para quem pode pagar, e isso fica difícil. Por isso, a periodontia é a super base para você conseguir fazer a transição. Enfim, como você vai sair dos convênios, tá? Vou dizer primeiro como você não vai fazer para sair dos convênios. Não dá para sair abruptamente, olha, estou convencida que isso não dá, não vale a pena, e corta isso, e daqui a pouco você passa por dificuldades, porque você não se preparou. Tem que se preparar. E essa preparação é uma mudança interior, e eu vou já dizer o porquê. Porque se você não se preparar para isso, não vai dar certo. O maior problema de quem atende convênios, quem é funcionário, quem é servidor público, não sabe vender o seu procedimento, o seu trabalho. E essa é a maior dificuldade, porque sabe fazer, aí sentou o paciente e começa já a fazer. Porque o paciente já sentou lá prontinho, e você entende que é isso que você vai fazer, mas você não sabe explicar, não sabe conversar, não sabe convencer, não sabe explicar a importância daquilo, não sabe se valorizar, portanto, o procedimento que você está fazendo não tem valor nenhum para ele vai procurar sempre mais barato, porque todo mundo é igual. Este preparo interior para você aprender a conversar com o paciente, para você fazer a venda da sua ideia, a venda da saúde, mostrar o quanto isso é importante para ele, mostrar as vantagens, mostrar tudo que ele ainda tem de dúvida ou tudo que você acha que ele ainda tem de dúvida, é o que vai fazer a diferença. Isso demora, tem um desenvolvimento interior e isso vou te ensinar, mas sem isso você não pode deixar os convênios. Quem já começa sempre no particular, ele já começa a criar um jeito de pensar que vai estar sempre conversando com o paciente. E isso faz a diferença. Aí a gente entra na seguinte bola de neve, né? Você começa a atender, ninguém aprende vender nada na faculdade, aí você começa a fazer o atendimento, você continua não sabendo nem que você não sabe vender procedimento, que você não sabe vender ideias, que você não sabe vender vantagens dos procedimentos periodontais, preventivos e todos os outros, e entra naquela coisa, o paciente já vem porque ele tem uma demanda, que ele tem uma dor, ele tem uma cárie, ele tem uma necessidade, a necessidade está ali, mas você não aprendeu a vender aquilo que ele nem sabe que ele precisa, que é prevenção. E é isso que vai fazer a diferença. Aí você, como você não sabe vender isso, isso não acontece no seu consultório, como sua agenda fica sempre vazia, você vai começar a entrar numa coisa assim, agora eu preciso tomar uma atitude, começa a atender o convênio, e aí você se vicia em nunca mais aprender a vender essas ideias. O caminho é o contrário, você tem que se preparar, tem que aprender, tem que ter alguém que te oriente, eu vou te orientar. E aí você começa a fazer esse caminho inverso de valorizar, de mostrar a importância, do paciente entender a importância e de cada vez mais ele aceitar o quanto isso vale a pena, o quanto isso é valoroso para ele. E isso muda toda a história. Isso muda o jogo. E, portanto, é isso que você vai fazer. Tenha clareza em mudar o jeito anterior. Então, por exemplo, o jeito anterior é: você está entendendo que talvez você não saiba vender suas ideias, que você não sabe colocar aquilo que é tão importante, você não saiba se valorizar e está se colocando como vítima, que ninguém me valoriza, o paciente não me valoriza, o paciente não volta, o paciente acha caro, tudo. Toda essa desvalorização, ela é plantada por si mesmo. Eu tô aqui para dizer que a gente consegue fazer isso diferente. Você vai conseguir mudar esse jogo. A partir do momento que você muda esse jogo, você vai conseguir sair dos convênios e conseguir ter os pacientes particulares. E a última dica de como não fazer, não é para ficar tentando vender carne para vegetariano. Existem aqueles que são convictos que eu tenho convênio, não saio do convênio, não quero convênio, e acabou, às vezes não tem conversa. Mas você pode começar a semear ideias de consciência. Para alguns, ele vai entender o quanto aquilo não vale a pena. Por exemplo, para quem não vale a pena, para quem para quem quase não tem doença cárie, mas tem doença periodontal, precisa de regularidade que o convênio não paga. Vai estar sempre com a doença perdendo, sempre com a doença perdendo. Olha, não vale a pena ter convênio para ele. Só que daí você vai ter que conversar com isso. Isto são todas as conversas de geração de consciência que a gente tem para com o paciente. Geração de consciência, aprofundamento dos níveis de consciência para que ele esteja cada vez mais pronto. Eu sempre falo, conversa rapidinha,
limpezinha de graça, não gera consciência, não muda, não faz transformação. O que faz a mudança? Enfim, 5 pontos e no final eu vou falar o ingrediente secreto que faz a diferença. 5 pontos para você conseguir sair dos convênios, tá? O item 1, primeiro ponto, tá? Ofereça algo diferenciado, vantajoso e desejável aos pacientes particulares. O o que você vai oferecer no consultório tem que ser tão novo, tão bom, maravilhoso, diferente, que isso seja muito bom, interessante, importante para os pacientes particulares. Se não for assim, não vale a pena. Se não for assim, não tem como fazer. E se você faz igual do particular para o convênio, mas não tem nenhuma diferença, o próprio paciente do convênio vai pensar assim: não tem diferença nenhuma, eu vou fazer um atendimento igualzinho e aí, por que que eu vou pagar particular? Vou ficar no convênio mesmo. Tem que ser diferente. Porque o convênio ele é bom para o paciente, para o cliente. Ele tem custo baixo, ele resolve, e o paciente pensa assim: eu tenho uma coisa que é a melhor coisa do mundo. Tenho um convênio, sou conveniado, eu faço atendimento no convênio que ele paga, afinal ele está pagando por isso, ou isso é descontado do salário, ou ele acaba pagando, e ele acha que aquilo é bom, até que alguém mostre um diferencial. Por exemplo, você acha que o seu celular é bom, até que apareça um novo e comecem a mostrar os diferenciais do novo e você fica mal porque o seu velho não tem aquilo. O celular novo tem uma câmera X, o celular novo tem memória Y, tem um processador H, e depois você fica pensando assim: nossa, eu preciso daquilo. Esta é a ideia de mostrar algo desejável. Então, você tem um produto que é um serviço odontológico que você oferece, que é uma coisa super desejável para o paciente. O que, que é isso? O que, que é isso, tá? Pode ser, por exemplo, uma profilaxia apaixonante. O que é isso que é o profilaxia apaixonante? É aquilo que eu ensino aqui no Peridiária, é uma profilaxia maravilhosa, super lisa e polida, onde você faz acabamento e polimento de restauração em superfícies dentárias, onde a gente consegue fazer isso tudo sem dor. Como disse a minha paciente de ontem, ela falou assim: olha, doutora, a diferença de eu vir aqui no seu consultório é que em qualquer outro consultório que eu vou, eu saio com a gengiva toda machucada. É muito sofrido, muito dolorido. E ela ainda vai, porque ela é consciente. Mas quantos pacientes deixam de ir para o dentista porque eles odeiam a sensação da manutenção preventiva? Eles não gostam. E às vezes, equivocadamente, a gente fala assim: ah, a periodontia dói mesmo. É um mal necessário. Não precisa ser assim. Essa é apaixonante. Ela é confortável, agradável, sem dor, cheio de cheiros e gostos agradáveis, com um dentista que ao final ele vai ser um orientador e um consultor de saúde bucal, onde todas as dicas melhores de saúde bucal vão ser dadas ao final. Isso tudo é o que a gente chama de profilaxia apaixonante aqui no Peridiária. Quando você oferece isso, isso é novo, único, desejável. Uau, profilaxia sem dor? Uau! O que é que o paciente deseja? Ele deseja de verdade, ele não quer nunca mais se preocupar com os dentes. Então oferece isso que ele deseja. Tem jeito dele nunca mais precisar desse problema? Tem. Como é que ele nunca mais vai precisar desse problema? Quando você vende o sonho para ele. O sonho de nunca mais ter problema, o sonho dele nunca mais ter cárie. Ai, professora, mas dá para a gente prometer isso? Dá, desde que você consiga entender todo o processo de saúde e doença, que a ciência já entendeu. Já se tem a clareza do processo de doença cárie. Doença cárie é uma desbiose relacionada ao consumo de açúcar. E a doença periodontal, gengival e perimplantar é uma desbiose relacionada ao desequilíbrio microbiano, muito relacionada à resposta imune e aos níveis de inflamação da pessoa. Pronto, tratou isso, está tudo certo, resolvido. Avalia os outros pontos também, para a função, o que, que tem, o que, que não tem, muitas dessas outras coisas. Tudo isso muda a vida do paciente, faz a diferença, e ele começa a entender que, sim, realmente isso faz sentido. Talvez seja muito bom eu estar sendo acompanhado por você, dentista. Isso que é bom. Se você não tem diferencial, você tem que estar sempre se preocupando com algo a mais. Se você não tem um diferencial, tá tudo igual, tá igual de todo mundo, não faz a diferença. O que muda? Não muda nada. E o paciente vai pensar assim: por que eu vou procurar algo a mais? Se tudo é igual, se todo mundo acaba fazendo tudo igual, né? Outra coisa que você pode oferecer de diferencial, que não custa quase nada, né? É você
oferecer acabamento e polimento de restaurações. Imagina você oferecer acabamento e polimento das restaurações que ele tem, com a promessa de que esse acabamento e polimento vão fazer com que as restaurações durem mais. Já pensou o sonho de restaurações dentárias que vão durar mais, que não vão ter infiltrações? Essa foi minha paciente de ontem. Minha paciente de ontem, aposentada, tem tendência à doença periodontal, ela quer economizar no dentista, deixou de vir para as manutenções preventivas, e ela sente que ela precisa, e eu fotografei tudo, mostrei cálculo sub, mostrei cáries radiculares em começo, mostrei bordos de restaurações degradadas, tudo isso eu vou estar prevenindo. Olha, senhora dona Maria, se a senhora não voltasse, isso daqui ia ser uma cárie depois. E talvez se não fosse uma cárie, ia virar uma cárie radicular, ia virar um canal, como já virou outro canal, já está tendo migração patológica desse dente, está tendo extrusão, está dando problema. Tudo isso começa a preocupar. E é isso que a gente tem que falar para ela. Fiz um polimento de restaurações, fiz um polimento de uma restauração de amálgama gigante que ela tinha, que graças ao vedamento marginal de restaurações marginais, ela não tem infiltração, mas está horroroso, estava horroroso de oxidado, poli, repoli tudo. Mostrei o antes e depois, tudo isso é um baita de um diferencial. Enfim, e tem se você não oferece nada de diferenciado, não muda. Você tem que oferecer uma coisa diferenciada, que pode ser uma profilaxia apaixonante. Outra coisa, manutenções de doença periodontal, que às vezes o paciente já vem consciente que ele precisa e ele encontra um dentista que realmente entenda do problema dele. E eu falo para todo mundo que periodontia é para todos. Por isso que eu estou aqui todos os dias ensinando uma pério fácil, rápida e valorizada para você, para dizer que pério é possível, fácil e tranquilo para você. Você precisa também aprender a fazer manutenção de implantes. Olha a quantidade de pessoas com implantes dentários na boca sem manutenção. E olha só, né, eu tenho um tio que mora a 400 quilômetros daqui, e falei com a minha mãe hoje de manhã, e o meu tio teve covid e perdeu 2 dentes no hospital, caiu, pluft, e cai mesmo, porque é uma doença inflamatória, e nessa situação inflamatória, toda a inflamação pré-existente, ela se exacerba. Por exemplo, inflamação periodontal, e perdeu 2 dentes. No que ele perdeu 2 dentes, que eram pilares de prótese, ele tinha investido mais de R$ 10.000 na reabilitação protética, ele perdeu tudo. Agora a família tá vendo se daí ele tá tão desanimado que ele quer extrair tudo e colocar dentadura, e a família tá se organizando para ver se faz um rateio para colocar os dentes para ele, vamos ver se a gente pode ajudar. Mas está vendo o que que é isso? Isso daqui é um recorte da sociedade, onde pessoas que até têm condições de colocar uma reabilitação completa estão perdendo dentes. Por quê? Porque nenhum dentista ofereceu isso, que é de manter os dentes para sempre. Fica sempre igual, volta quando puder. Aí ele volta quando puder, e aí quando volta, está muito grave. A gente inverte isso sendo muito ativo e falando para o paciente para que ele venha antes dele ter um problema. Enfim, o item 2, tá? Se você quer sair dos convênios, você não vai sair abruptamente. E eu vou dizer para você como você vai fazer para sair. Primeiro, você vai treinar a venda de periodontia. Por que eu falo periodontia, né? Eu falo periodontia porque periodontia é aquilo que tem custo baixo, potencial de lucro alto, tem um baixo investimento inicial, é uma coisa que todo mundo precisa, é prevalente, fideliza, paciente com doença periodontal periimplantar precisa, mas antes de você sair do implante, treina a venda. Mas como é que eu vou vender se é o paciente do convênio? Treina a venda da ideia da manutenção, da importância do retorno, mesmo que você não cobre em dinheiro. Afinal, você está atendendo convênio, ou se você está no serviço público, já está em vias de se aposentar, ou está pensando em se aposentar, como é que você vai fazer? Treina no seu paciente, vender ideia, conversar com ele da importância dele voltar. Porque se você não treinar isso, e isso é uma habilidade que vai demorar um pouco para você adquirir, não vai mudar. E aí continua tudo igual, terminou o convênio, você continua com insucesso, porque você não sabe vender a ideia. Talvez você aprenda a fazer um procedimento novo, por exemplo, a profilaxia apaixonante.
E eu tenho um curso de formação e eu sempre vendo o curso de formação com um módulo inteiro de métodos de venda. Porque se você não aprende a vender, isso não funciona, não muda a vida, não muda nada do paciente. E você tem que treinar uma consulta extraordinária com uma profilaxia apaixonante. A consulta extraordinária é o nosso protocolo de como você vai fazer uma consulta maravilhosa, encantadora, que o paciente gosta, e depois ele vai fazer a profilaxia apaixonante. E ali você vende a ideia de saúde bucal para ele. Sem isso, não dá para mudar. Tem que treinar isso, e aí você muda. E ao final, você precisa aprender a tratar periodontite de um jeito peridiário, tratar periodontite porque trata periodontite de um jeito mais rápido, que é o que eu vou falar no evento da semana que vem, não percam. Isso aqui é uma live de aquecimento. E aprende a tratar uma periodontia com estratégias mais fáceis e mais rápidas. Eu ensino a fazer um tratamento periodontal na metade do tempo clínico de verdade, e isso funciona e dá certo. Você vai precisar aprender obrigatoriamente a fazer manutenção de implantes. Se você não sabe fazer manutenção de implantes, aprende, mas é tudo muito parecido com a periodontia. Parecidíssimo, parecidíssimo. A única diferença é que o implante é mais suscetível à periimplantite. Ai, professora, mas eu não vejo periimplantite. Você não vê periodontite, periimplantite, porque você não sabe ver. Porque se você soubesse, uma das coisas que faz assim um bloom de faturamento dos dentistas periodiária é começar a enxergar periimplantite. E mais, antes disso, aprender a enxergar manutenção preventiva de implante. Porque a conversa é igual para todo mundo. Ninguém me falou isso. Por que, que a pessoa que colocou o implante não explicou? Por que, que eu não sabia disso? Nossa, agora eu já tenho lesão periimplantar, agora eu estou preocupada. Sim, é grave. E para que não aconteça isso, a gente está falando isso com antecedência, para que ele consiga ver. E aí, no ponto 3, somente quando você tiver um diferencial, aí sim você se descredencia. E tem alguma chance de, se você for muito bom, muito bom, muito bom, sem grande expectativa para isso, mas acontece de que aqueles dentistas que foram se descredenciando, que são aqueles que eu tenho mais proximidade, que são meus alunos, eles vão se descredenciando, eles concluem o tratamento daqueles últimos pacientes para honrar aquele combinado, e depois eles anunciam que eles estão se descredenciando do convênio. E como a odontologia é uma coisa de muita confiança, alguns pacientes gostam tanto e eles dizem: eu vou continuar com você. Alguns não vão continuar, mas alguns vão continuar com você. E existe também a possibilidade, eu já ouvi 2 casos desse, de que ao anúncio do descredenciamento, a operadora do convênio, ela entrou em contato com um profissional para dizer: "Olha, vamos negociar". Aí há 3 alunos que aconteceram isso. "Vamos negociar uma tabela para você, porque você é elogiado, os pacientes estão gostando do seu serviço e por conta disso, nós queremos uma tabela diferenciada para você". Porque, é claro, o convênio é um negócio, a gente consegue fazer isso de um jeito diferente e a gente precisa que que o convênio ele tenha dentistas bons. Se não tiver um dentista bom, não tem condições dele continuar, porque daí começa a ter perda de usuários. As pessoas vão estar saindo do convênio e perdendo os usuários, perde o convênio também. Por isso que é tão importante que você seja muito bom, sem grande expectativa, mas se preparando, descredencia, e se você for talentoso, pode ter surpresas boas. E ao final, eu falei que eu tenho um ingrediente secreto, agora no final da aula, né? O ingrediente secreto é que realmente tem feito toda a diferença com o paciente, na fidelização do paciente, na agregação de valor do paciente estar muito feliz e satisfeito. O que faz a diferença é o interesse genuíno na saúde dele. Quando a gente tem um interesse em cuidar dele, na saúde dele, que são as coisas como: "Eu quero o seu bem, eu quero o seu melhor, eu quero que você não tenha mais cárie, eu quero que você não tenha mais doença, eu estou cuidando de você, a gente vai cuidar da sua saúde bucal, a gente vai cuidar da saúde geral", escuta a saúde geral, que é tudo que eu falei de periodontia sistêmica, cuida da saúde geral, porque a saúde bucal vai estar boa também. O paciente se sente tão cuidado,
que ele fica encantado. Isso também para os pacientes particulares que pagam um preço justo por uma profilaxia apaixonante ou por um tratamento periodontal apaixonante, que é o que a gente ensina também. Quando acontece isso, o paciente fica tão encantado, tão agradecido, porque enquanto todos os dentistas, como do jeito que a gente aprendeu na faculdade, a gente está olhando o dente, o procedimento, o processo, tudo mais, a gente acaba não olhando para a pessoa, a gente não está cuidando da saúde, e tudo que eu falo sobre venda, a gente está vendendo saúde para a pessoa. Isso muda o jogo. E isso é uma coisa talvez difícil de ensinar o que jeito você vai falar, de que qual é o script para você falar, mas ela vem do coração e você vai falar aquilo que for necessário para que ele tenha saúde bucal perfeita. Você vai falar a orientação de higiene necessária, adequada, com um produto de higiene bucal perfeito para aquilo que o paciente precisa. Essa é a consultoria de higiene bucal. A gente vai falar sobre o sistêmico da saúde do paciente, o suficiente e o mais importante para que ele tenha saúde bucal. Ontem fiz uma extração de terceiros molares de um paciente assim pré-diabético, hipertenso. Só que na conversa eu consegui entender qual que é a situação dele. Ele tinha parado de tomar o medicamento. Por quê? Porque ele estava na academia. E ele ia para a academia 3 vezes ao dia, ele trabalha com maquinaria pesada, mas ele conseguiu não tomar mais hipoglicemia antioral, não fazer mais academia. Só que com a pandemia, a academia do bairro, da cidade dele, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, e agora está com horário reduzido. Talvez porque tenha funcionários em menor quantidade, a academia diminuiu o horário de atendimento, ele não consegue mais ir, e tem um limite de quantidade de pessoas que tem lá. Aí tá explicado, e tá difícil para ele fazer academia. O que que acontece? Eu entendi a história dele, mas eu reforcei que, olha, vamos fazer um esforço para que ele consiga contornar isso, fazer uma caminhada, fazer alguma pequena corrida. Ah, não posso correr porque um dia uma máquina pesada caiu no meu joelho, machuquei o joelho, não posso mais correr, não posso mais jogar bola. Então vamos achar uma outra alternativa. Olha, qual que é a diferença? Estou ouvindo esse paciente. Eu estou cuidando da saúde bucal dele. Ele é o meu paciente periodontal, mas eu cuido dele, cuido da saúde dele, estou vendo a pressão dele, estou vendo a glicemia dele, estou dando orientações de saúde geral dele, dei os parabéns pela higiene bucal dele, pelos cuidados de saúde dele. Ele fez tratamento periodontal, ele extraiu os terceiros molares para agora fazer tratamento ortodôntico, já com mais de 40 anos. Sempre quis fazer tratamento ortodôntico porque tinha um apiamento que incomodava, mas nenhum dentista falou que podia, pelo contrário, o desencorajavam, porque ele tem doença periodontal e não podia. Agora ele está na manutenção preventiva, está com super saúde periodontal, temporariamente ficou desequilibrado o diabetes e a hipertensão por uma história que eu já estou sabendo que isso vai estar escrito no prontuário, e ele está sendo cuidado de mim. E ele se sentiu muito agradecido, porque está tudo bem, porque eu estou cuidando dele, estou sabendo da história dele, e isso estaremos monitorando. Isso tudo é fruto de muita conversa com muitos dentistas periodiária. Eu converso com dentistas todos os dias e eu tenho uma metodologia que funciona para que você consiga fazer uma periodontia fácil, rápida e valorizada.